O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 62 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão, onde estamos falando dos símbolos da fé. No capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Leremos os números 464 a 469. Terceiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo mais do que sua divindade, o docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homousios, ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada, e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo, unido a si em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Os monofisistas afirmaram que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, em 451,
o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia confessou: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, em Constantinopla, o Quinto Concílio Ecumênico confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase, ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio, não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Id quod fuit remansite, et quod non fuit assumpsit. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes por nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado a Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Para o comentário adicional de hoje, ouviremos o discurso do Papa Bento XVI na audiência geral realizada na Sala Paulo VI, quarta-feira, 9 de janeiro de 2013. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo natalício, voltamos a meditar mais uma vez sobre o grande mistério de Deus que desceu do seu céu para entrar na nossa carne. Em Jesus, Deus encarnou-se, tornou-se homem como nós e assim abriu-nos o caminho para o seu céu, rumo à plena comunhão com Ele. Nesses dias, nas nossas igrejas ressoou inúmeras vezes o termo encarnação de Deus para expressar a realidade que celebramos no Santo Natal. O Filho de Deus fez-se homem, como recitamos no Credo. Mas o que significa esta palavra central para a fé cristã? Encarnação deriva do latim incarnatio. Santo Inácio de Antioquia, no final do primeiro século, e acima de tudo Santo Irineu, utilizaram este termo, meditando acerca do prólogo do Evangelho de São João, de modo particular sobre a expressão
o Verbo fez-se carne. João capítulo 1, versículo 14. Aqui a palavra carne, em conformidade com o uso hebraico, indica o homem na sua integridade, o homem todo, mas precisamente sob o aspecto da sua caducidade e temporalidade, da sua pobreza e contingência. Isto para nos dizer que a salvação trazida por Deus, que se fez carne em Jesus de Nazaré, atinge o homem na sua realidade concreta e em qualquer situação em que se encontre. Deus assumiu a condição humana para purificar de tudo aquilo que a separa dele, para nos permitir chamá-lo no seu Filho unigênito com o nome Abba, Pai, e assim ser verdadeiramente filhos de Deus. Santo Irineu afirma: este é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se tornasse filho de Deus. O Verbo fez-se carne é uma daquelas verdades com as quais estamos tão habituados que já quase não nos impressiona pela grandeza do acontecimento que ela exprime. E efetivamente, neste período natalício, durante o qual tal expressão volta com frequência na liturgia, às vezes prestamos mais atenção nos aspectos exteriores, às cores da festa, do que ao coração da grandiosa novidade cristã que celebramos. Algo absolutamente impensável, que só Deus podia realizar e no qual podemos entrar só mediante a fé. O Logos que está em Deus, o Logos que é Deus, o Criador do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 1, por quem foram criadas todas as coisas, que acompanhou e acompanha os homens na história com a sua luz, conforme o capítulo 1, versículos 4 e 5 e versículo 9, torna-se um no meio dos outros, adquire morada entre nós, torna-se um de nós. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma: o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, conforme a Constituição Gaudium et Spes, número 22. Então, é importante recuperar a reverência diante deste mistério, deixar-se envolver pela grandeza deste acontecimento. Deus, o verdadeiro Deus, Criador de tudo, percorreu como homem as nossas estradas, entrando no tempo do homem para nos comunicar a sua própria vida, conforme 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E fê-lo não com o esplendor de um soberano, que com o seu poder submete o mundo, mas com a humildade de um menino. Gostaria de frisar um segundo elemento. No Santo Natal, geralmente trocamos alguns dons com as pessoas mais próximas. Às vezes pode ser um gesto feito por convenção, mas em geral exprime carinho. É um sinal de amor e de estima. Na oração sobre o ofertório da missa na noite da solenidade do Natal, a Igreja reza assim: aceitai, ó Pai, a nossa oferta nesta noite de luz, e através deste misterioso intercâmbio de dons, transformai-nos em Cristo vosso Filho, que elevou o homem ao seu lado na glória. Por conseguinte, o pensamento da doação está no centro da liturgia e na nossa consciência evoca o dom originário do Natal. Naquela noite santa, Deus, fazendo-se carne, quis entregar-se pelos homens, doou-se a si mesmo por nós. Deus ofereceu-nos o seu único Filho, assumiu a nossa humanidade para nos conferir a sua divindade. Este é o grande dom. Também no nosso doar, não é importante que um presente seja caro ou não. Quem não consegue doar um pouco de si mesmo, doa sempre muito pouco. Aliás, às vezes procura-se precisamente substituir o coração e o compromisso de doação de si mesmo com o dinheiro,
com coisas materiais. O mistério da encarnação indica que Deus não fez assim. Não concedeu algo, mas doou-se a si mesmo no seu Filho unigênito. Encontremos aqui o modelo do nosso doar, a fim de que os nossos relacionamentos, especialmente os mais importantes, sejam guiados pela gratuidade do amor. Gostaria de oferecer uma terceira reflexão: o acontecimento da encarnação, de Deus que se faz homem como nós, que nos mostra o realismo inaudito do amor divino. Com efeito, o agir de Deus não se limita às palavras. Aliás, poderíamos dizer que ele não se contenta com falar, mas insere-se na nossa história e assume sobre si a dificuldade e o peso da vida humana. O Filho de Deus fez-se verdadeiramente homem, nasceu da Virgem Maria, numa época e num lugar determinados, em Belém, durante o reino do imperador Augusto, sob o governador Quirino, conforme Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. Cresceu no seio de uma família, teve amigos, formou um grupo de discípulos, instruiu os apóstolos para dar continuidade à sua missão e terminou o curso da sua vida terrena na cruz. Este modo de agir de Deus é um forte estímulo a interrogar-nos sobre o realismo da nossa fé, que não se deve limitar à esfera do sentimento, das emoções, deve entrar no concreto da nossa existência, ou seja, deve referir-se à nossa vida de todos os dias e orientá-la inclusive de modo prático. Deus não se limitou às palavras, mas indicou-nos como viver, compartilhando a nossa própria existência, exceto no pecado. O Catecismo de São Pio X, que alguns de nós estudaram quando eram jovens, com a sua essencialidade, a pergunta: o que devemos fazer para viver segundo Deus? Dá esta resposta: para viver segundo Deus, devemos acreditar nas verdades reveladas por Ele e observar os seus mandamentos com a ajuda da sua graça, que se obtém mediante os sacramentos e a oração. A fé tem um aspecto fundamental, que diz respeito não só à mente e ao coração, mas à nossa vida inteira. Proponho um último elemento à vossa reflexão. São João afirma que o Verbo, o Logos, estava em Deus desde o princípio, e que tudo foi feito através do Verbo, e nada do que existe foi criado sem ele, conforme João capítulo 1, versículos de 1 a 3. O evangelista alude claramente à narração da criação, que se encontra nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, revelando-o à luz de Cristo. Este é um critério fundamental na leitura cristã da Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento devem ser lidos sempre juntos, e é a partir do Novo que se revela o sentido mais profundo também do Antigo. Aquele mesmo Verbo que existe desde sempre em Deus, que é Ele mesmo Deus, e por meio do qual, em vista do qual tudo foi criado, fez-se homem, o Deus eterno e infinito, imergiu-se na finitude humana, na sua criatura, para reconduzir a ele o homem e a criação inteira. O Catecismo da Igreja Católica afirma: a primeira criação encontrou seu sentido e apogeu na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira, conforme o número 349. Os padres da Igreja compararam Jesus com Adão, a ponto de o definir segundo Adão, ou Adão definitivo, a imagem perfeita de Deus. Com a encarnação do Filho de Deus, tem lugar uma nova criação, que oferece a resposta completa à interrogação: quem é o homem? Só em Jesus se manifesta completamente o desígnio de Deus sobre o ser humano. Ele é o homem definitivo segundo Deus. O Concílio Vaticano II reitera com vigor: na realidade, só no mistério do Verbo encarnado é que se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Constituição Gaudium et Spes, número 22, conforme o Catecismo da Igreja Católica, no número 359.
Naquele menino, o Filho de Deus contemplado no Natal, podemos reconhecer a verdadeira face não apenas de Deus, mas o rosto autêntico do ser humano. E só abrindo-nos à ação da sua graça e procurando segui-lo todos os dias, realizamos o desígnio de Deus sobre nós, sobre cada um de nós. Caros amigos, neste período meditemos sobre a grande e maravilhosa riqueza do mistério da encarnação, para permitir que o Senhor nos ilumine e nos transforme cada vez à imagem do seu Filho, que por nós se fez homem. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!